Boa tarde a todas, a todos e todas, né? Estamos hoje no dia 13 de setembro de 2022, estreando a segunda edição do projeto de extensão Diálogos com História da Educação em Alagoas, que é um projeto de extensão organizado pelo Grupo de Estudo e Pesquisa História da Educação, Cultura e Literatura, vinculado ao Centro de Educação da Universidade Federal de Alagoas, né? E como é ciência de alguns de vocês, né, durante o primeiro semestre desse ano 2022, estreamos com a primeira edição e a partir dela tivemos alguns resultados positivos, né, como por exemplo atingir pessoas de diversos estados daqui do país. Fenômeno esse que estamos percebendo que está se dando também, né, nessa segunda edição, com a presença de vários colegas, né, tanto do interior de Alagoas quanto de Pernambuco, também de outros estados e regiões daqui do país. Então, desde já queremos expressar a nossa gratidão, né, pelo interesse de vocês, né, de participarem desse projeto e de, ao mesmo tempo, conhecer um pouco, né, da história da educação aqui em nosso estado. Eu diria que não é só uma questão de conhecer a história da educação local, né, mas também a possibilidade de pensar o campo da história da educação de forma geral, né, conhecendo os temas, os objetos e as fontes que os nossos pesquisadores têm desenvolvido ao longo desses últimos tempos, né? Então, desde já, quero deixar claro para vocês, né, que aqui é um espaço de aprendizado, né? Então, nesse primeiro momento, vamos ter a exposição, né, da fala do professor Ivanildo, e no segundo momento vamos abrir o debate para que vocês possam apresentar perguntas, dúvidas e questionamentos para a gente problematizar a temática, né? Também quero externar, né, a minha gratidão à professora Edna Thelma, né? Não sei se ela recorda de mim, mas ela foi minha professora no sétimo período do curso de pedagogia, né, quando me ensinou lá ensino de geografia, com experiência muito rica, né? Então, desde já, um forte abraço, professora Edna, né? E também será uma das nossas professoras que estará aqui dividindo esse momento de aprendizado conosco, né? E para esta terça, nós temos a exposição do professor doutor, né, Ivanildo Gomes dos Santos, né, que ele é doutor na área de educação pela Universidade Federal da Paraíba, com mestrado também na área de educação pela Universidade Federal de Alagoas e especialista em documentação e arquivos também pela Federal de Alagoas, né, e a sua graduação é tanto na área de História quanto na área de Pedagogia também pela Federal de Alagoas, né. Então, é um pesquisador, né, que já tem aí uma sólida formação no campo da história da educação, então é alguém que tem aí propriedade, né, para falar um pouco dessa temática que ele tem desenvolvido, né, praticamente desde, como diz assim, o mestrado, né, mas que se aprofundou mais no doutorado, né. E o título de hoje, né, da fala dele é a Instrução Secundária nas Alagoas, as Aulas Avulsas e o Liceu Provincial, 1784 e 1892. Então, desde já quero passar a fala para o professor Ivanildo. Fique à vontade. Bom, boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindos, né, a essa nossa segunda edição dos Diálogos com a História da Educação. E agradeço a Marcondes, né, suas palavras, agradeço a presença de todos e todas que estão aqui, sobretudo quem está nos ajudando também, a Ruth, que está cuidando aí da gravação, que está participando na monitoria desse projeto, a Rafaela, que está aí também cuidando da abertura da sala, né, de acolher as pessoas, a professora Edna Thelma, que não estava combinado, mas está aqui também colaborando com os slides, né, então, mas sintam-se todos bem-vindos e bem-vindas e vamos tentar, né, conversar um pouquinho sobre o que foi a minha pesquisa do meu doutoramento, né, que foi feito lá na Universidade Federal da Paraíba, certo? Então, o título da tese é A Instrução Secundária nas Alagoas, as Aulas Avulsas e o Liceu Provincial. Esse é o título da tese e o título também do livro e que eu publiquei, né, é um livro, um e-book, ainda está em e-book, eu não consegui ainda fazê-lo físico, mas depois eu posso colocar o link aqui para que vocês possam baixar o e-book, quem quiser. E é o título também da conferência, tá? Só um instantinho, volta aí um pouquinho.
Só para quem não entende ainda, para quem é novo no campo da história da educação, é entender esse termo aulas avulsas. Quando o Marquês de Pombal expulsa os jesuítas do Brasil, em 1749, não é isso? E quando ele expulsa os jesuítas do Brasil, as aulas deixam de funcionar em colégios, e aí passam a ser chamadas de aulas régias. Depois essas aulas régias vão se chamar de aulas avulsas, alguns chamam também de aulas isoladas, porque eram aulas que não funcionavam num local concentrado, né, numa escola, numa instituição, mas funcionava na casa dos professores. Por isso essas aulas eram chamadas de aulas avulsas. Houve muitas críticas a essas aulas, porque diziam que essas aulas não tinham fiscalização, que elas ficavam à mercê dos professores, que eram na casa dos professores, enfim. Então, eu começo lá com as aulas avulsas, as primeiras que eu identifiquei no ensino secundário, em 1784, e vou até uma fase do liceu em 1892, levando em conta aí, digamos assim, uma longa duração, mas é porque a história também ela é feita de muitos fragmentos. Então, assim, tem muita coisa também nesse período que a gente não conseguiu ter acesso, porque muita documentação foi perdida, os jornais não estavam mais próprios para leitura, enfim. Tá? Pode passar, por favor, professor. Então, o que me motivou, né? Eu gosto sempre de falar, né? Quais foram as minhas motivações iniciais? Como o Marcondes falou, desde 2008, 2009, que eu persigo o liceu. Eu já tenho um tempinho. E o que me motivou inicialmente foi essa reportagem que eu vi na Bolsa, né, do dia 7 de setembro de 2008, que dizia que o Liceu Alagoano ia vir anos e os braços. É a imagem de uma senhora nos arquivos, documentação de aluno, e tem outros arquivos ali na outra imagem, livros, enfim, bem bagunçados. Isso me lembra dessa documentação, de preservação e recuperação dessa documentação. Esse projeto eu não consegui fazer até hoje. Mas ele não saiu da minha cabeça. Então, orientando a gente de perigo, né, mais para frente. Pode passar, professor. E aí, depois que eu vi essa reportagem, eu dei uma passada lá no Liceu. E que hoje o Liceu, ele, diferentemente de outros, o Liceu Alagoano, diferentemente de outras instituições liceais no Brasil, não guarda a sua memória, nem tampouco guarda o seu prédio. Os prédios do Liceu geralmente eram prédios suntuosos, prédios grandiosos. E quando a gente vai, por exemplo, na Paraíba, em Sergipe, enfim, em vários outros lugares, o prédio ainda se encontra lá e a escola ainda funciona naquele mesmo prédio. Aqui em Alagoas a gente não teve essa tradição, né? Infelizmente ou infelizmente. O Liceu funciona, mudou inclusive de nome, hoje chama a escola de Milson Pontes, funciona ali ao lado do SESMAC, numa escola padrão, como todas as outras do estado, né? No mesmo modelo, aquele modelo que a gente já conhece. Então não tem aquele prédio suntuoso. E esse material todinho está lá. Pense aí, viu, Rafaela, você que está higienizando documentação lá na sala do grupo, quanto material a gente tem para higienizar lá do Liceu Alagoano e catalogar, né? Tanto documentos escritos, né, no suporte de papel, quanto os outros documentos, né, da cultura material. Então, assim, tem muita coisa para se fazer. Quem quiser se aventurar também e cuidar e se juntar com a gente, sinta-se convidado. Então, isso me motivou. Porém, no primeiro momento no mestrado, não consegui desenvolver essa pesquisa, nem tratar exatamente do Liceu. Eu acabei tratando tangencialmente do Liceu, que eu trabalhei com as teses do Cônego Valente. Na verdade, acabei trabalhando no mestrado com História do Ensino de História.
E aí, no doutorado, sim, eu disse, não, agora eu quero estudar o Liceu enquanto instituição. Pode passar, por favor. Bem, aí eu trago uma citação do Norbert Elias, que o Norbert Elias é a minha base teórica, né, principal, quando ele diz assim: se tentássemos elaborar uma teoria geral da gênese das instituições, deveríamos dizer, provavelmente, que o conflito é um dos fundamentos da instituição nascente. Podemos ir ainda mais longe. Podemos dizer também que batalhas semelhantes pelos status, as lutas pelas posições, conforme o caso, são encontradas toda vez que os indivíduos, inicialmente interdependentes, se juntam para formar um grupo ou grupos menores dentro de um grupo maior. Isso diz um bocadinho do que eu procurei pensar na minha pesquisa. Foi justamente tentar encontrar os conflitos, as batalhas, as disputas, as tensões que existiam dentro do Liceu Alagoano. Sejam disputa entre professor-professor, disputa entre professor-diretor, disputa com diretor-aluno, enfim. Todas essas tensões, essas batalhas, como o Elias diz aí, todos esses desencontros, entraves, estavam presentes no Liceu, como estão em qualquer instituição. Então, foi isso que eu tentei buscar na minha pesquisa. Pode passar, por favor. Então, assim, sobretudo para quem está iniciando, né, no campo da pesquisa, eu acho interessante a gente tentar definir o que é cada coisa. Então, qual foi o objeto da pesquisa? O objeto da pesquisa era o ensino secundário, no caso, especialmente as aulas avulsas e o liceu provincial. E o período de pesquisa se dá de 1784. Por que essa data? Porque foi a data que eu encontrei o primeiro professor secundário público de Alagoas, que é um camarada chamado João Mendes Sanches Salgueiro. Ressalte isso porque, assim, na época, né, foi 2018 que eu defendi, era uma informação nova, e ainda é, de certa forma, porque as informações que a gente tinha dos primeiros professores públicos se davam que do professor Elcio Versosa e do Craveiro Costa, que seria um professor primário em Santa Luzia do Norte, em 1800. E aí eu encontro esse camarada, alguns anos antes, como professor secundário. E a pesquisa conclui em 1892, porque em 1892 ocorre a reforma Gabino Besouro, tá? Que aí vai haver significativamente uma transformação no currículo escolar do liceu. Tá? Depois eu vou, ao longo da explanação, eu vou explicando por quê. Vocês vão entender melhor. Pode passar. Bem, como objetivo geral da pesquisa, né, como reconstruir, reinterpretar historicamente a constituição, a organização e o processo de estruturação do ensino secundário nas Alagoas, notadamente as aulas avulsas e o liceu provincial, a partir do conceito de cultura escolar, é um conceito que eu uso bastante, evidenciando os saberes disseminados, e outra preocupação minha, quais saberes eram ensinados, os sujeitos, sobretudo suas dinâmicas de relação de poder e interdependência, né? Então, os sujeitos nessas relações de poder, eles vão entrar em conflito, né? Eles vão gerar tensões, e essa é a minha preocupação também. Pode passar. Bem, para pensar cultura escolar, eu trabalho com alguns autores que são bem conhecidos de quem trabalha com cultura escolar, né, que é o André Chevel, que ele vai destacar esse caráter sui generis de cada instituição, né, a partir das disciplinas escolares. Então, ele vai destacar que cada instituição, né, tem a sua própria cultura escolar, e todas elas são diferentes. Trabalho também com Dominique Julliard, né, quando discute o conjunto como cultura escolar, como sendo um conjunto de normas que define conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar. Então, esse conjunto de normas, né, de legislação e também da própria do próprio material didático pedagógico, vamos dizer assim, que ensinam, né, e inculcam condutas,
Trabalho também com o Vian Fragor, quando ele vai trabalhar a cultura escolar, quando ele vai dizer que a cultura escolar é toda a vida escolar, ressaltando esses aspectos relativos aos espaços e aos tempos escolares. Então, eu destaco os espaços, os locais onde o liceu funcionava e como era esse espaço do liceu, né, como era organizado, entendendo que esses espaços, esses tempos não são neutros, né, e os tempos escolares, que vai ser uma questão também importante do que eu vou destacar, porque no liceu perdurou durante muito tempo um modelo, digamos assim, não moderno de tempo escolar, no dizer do Luciano Faria Filho, né, porque ele vai destacar que é um modelo seriado, e o liceu permaneceu durante muito tempo sem um modelo seriado. Na verdade, só na reforma Gabino Besouro, em 1892, é que começa o ensino seriado no liceu. E destaco também o Agostinho Escolano, né, que também destaca essa questão da arquitetura e tempo escolar, como sendo, né, partes importantes da cultura escolar. Pode passar. Bem, aí eu já estou adentrando aqui no que seria a primeira sessão, o primeiro capítulo, né, que eu chamei de as primeiras configurações de ensino secundário nas Alagoas, as aulas avulsas. Então, na primeira sessão eu vou trabalhar apenas aulas avulsas. Inicialmente, a escolarização em Alagoas se deu pelos franciscanos, a partir da escolarização secundária. Isso se dava nos conventos da cidade das Alagoas, atualmente Marechal Deodoro, e no de Penedo. Então, nesses dois conventos franciscanos era que se dava essa cultura letrada. Lembro que os jesuítas estiveram por aqui, mas eles não fundaram escolas, né? Os jesuítas estiveram mais ou menos na região que eles chamavam de Urubumirim, que hoje é Porto Real do Colégio. Mas o professor Elcio destaca que eles não fundaram escola e eles não estavam preocupados com escolas, eles estavam preocupados, pelo menos aqui em Alagoas, muito mais com a criação de gado. Então, sobre esses conventos franciscanos, tem a dissertação da Mônica Costa, missionário de letras e virtudes. Ela trata desses conventos, quem quiser se aprofundar mais sobre a educação nesses conventos, pode acessar a dissertação de Mônica, né, Mônica Costa. E aí eu encontro também algumas fontes novas. Aí eu encontro o subsídio literário, que era um valor pago para a educação secundária, que ele foi pago para Alagoas no ano de 1774 a 1777. Então, ou seja, a partir daqui a gente já tem professores públicos, porque você tem um pagamento público. Então, você sai de uma educação secundária predominantemente religiosa e você passa a ter uma educação secundária ofertada por não religiosos. É porque é complicado a gente falar em público, né? Mas, assim, seriam não religiosos, na verdade. O Antônio Pinheiro usa essa expressão e eu gosto dela, né? Não necessariamente seria público, porque a gente entende público hoje como outra coisa. Então, seria uma educação secundária ofertada por não religiosos. E aí eu encontro, em 1784, o João Mendes Santos Salgueiro, quando ele era natural de Portugal, né, da vila de Amieira, e aí ele, em 1784, ele está solicitando o adiantamento do seu soldo, né? Ele perde a rainha de Portugal, Dona Maria I, o adiantamento do seu salário e também de uma espécie de gratificação para o deslocamento dele. E aí ele dá as suas aulas, mas ele vai ser processado, né, digamos assim, pelo Tribunal da Santa Inquisição. Encontrei o processo dele, porque enquanto professor de latim, ele era professor de latim, ele mostrava desprezo das imagens de Nossa Senhora, dizia que não havia inferno e fazia zombaria com os atos da religião. Dentre outras coisas, ele ensinava os meninos que podia comer carne dia de sexta-feira, que era proibido. Então, ele vai ser
ele não foi para a fogueira, né, assim, mas ele foi processado pela Inquisição, enfim, teve que voltar para a sua terra, né, teve que voltar para Portugal e teve que sair da cidade das Alagoas. Ele era professor lá em Marechal Deodoro, né, antiga cidade das Alagoas. Então, esse foi o primeiro professor encontrado, daí a nossa data. O Francis pergunta se está no contexto da expulsão dos jesuítas. Assim, pelo que o professor Elcio trata, né, nas obras dele, mesmo antes disso, os jesuítas não tiveram muito interesse, vamos dizer assim, por Alagoas, né, exceto com essa questão lá em Porto Real do Colégio, que era chamada de Fazenda Urubu Mirim, onde eles tinham criação de gado, mas não exatamente escola. Então, tanto que a gente não tem presença forte de jesuítas em Alagoas, né? A gente tem os franciscanos, tanto em Marechal ainda, né, quanto o convento, né, tá lá, mas eu acho que não é mais dos franciscanos, quanto em Penedo, e também aqui em Maceió, né, os capuchinhos, mas jesuítas a gente não tem, né, assim, aqui em Alagoas não é forte, como em outros estados. Vamos seguindo? Pode passar, professor, por favor. Bem, e aí, mais à frente, eu encontro alguns mapas, e aí são esses os estados dos mapas escolares que a gente encontra no arquivo público, tá? Essa é uma imagem do mapa da aula de gramática de Penedo, do padre Antônio Craveiro de Barros Leite, de 1837. E aí eu destaco os mapas, porque, e aí eu já estou falando um pouco das fontes que eu utilizei, né? Eu não destaquei lá na frente, porque eu vou tratar um pouco delas. Então, eu destaco esses mapas, porque eles vão nos dar informações importantes sobre quem eram esses alunos, quem eram seus pais, o que é que eles estavam estudando, quais livros, por exemplo, também eles estavam estudando, qual o adiantamento deles, e informações também sobre a cor deles, né? A sua qualidade, como se usava o termo na época. Então, esses mapas são muito importantes, porque eu vou encontrar, já havia sido encontrado pela Mônica, né? A Mônica Santos, quando ela vai trabalhar na dissertação dela sobre a escolarização de negros na província de Alagoas. Porém, eu pego esses nomes e vou tentar acompanhar a vida desses camaradas, pelo menos de alguns, né? Claro que não dá para fazer isso com todos, mas alguns que eu consegui encontrar posteriormente. Pode passar. Então, eu encontrei, por exemplo, esse aí é o Joaquim Manuel da Costa. Ele era pardo, ele estava fazendo gramática na aula avulsa, né? Era mapa de uma aula, na aula avulsa lá de Atalaia, em 1847. E é interessante desse Joaquim Manuel, porque o pai dele é um padre, é o reverendo Manuel Joaquim da Costa. Mas aí a gente não sabe, né? Eu até coloco no texto, né? Eu não sei se realmente o padre era pai dele biologicamente, ou se era uma questão de apadrinhamento, que acontecia muito na época. Mas poderia ser também pai biológico, porque na época não havia ainda a chamada romanização, então essas questões do padre não ter uma esposa ou alguém, enfim, era um pouco mais frouxo, vamos dizer assim, né? Então, era muito comum que padres tivessem filhos e esposas nesse período, até porque o padre era muito mais um funcionário do império que propriamente, né? Porque muitas vezes era o império que nomeava padres e bispos, né? O padre e o bispo eram funcionários do imperador, muito mais que pertencente à Cúria Romana, né, ao Vaticano. Isso vem mudar depois, com a chamada política de ultramontanismo, enfim, aí a igreja vai tentar fechar esse cerco um pouco mais forte. Então, esse camarada é encontrado, salvo engano, nessa mesma aula, pode passar o próximo, professora. Eu encontro também um rapaz, na aula anterior mesmo, que o nome dele é Justiniano Honorato de Almeida. Ele era órfão, isso me chamou a atenção, pelo fato dele ser órfão. Isso foi uma questão que eu persegui, porque, assim, quando eu fiz a minha primeira versão,
Eu gosto sempre de dizer isso. Quando eu fiz a primeira versão para qualificação, aí eu fui questionado pela professora Cláudia Cury, porque ela disse assim, olha, ele é órfão, porque eu disse assim, ele era órfão, ele era pobre. Ela disse, não, peraí, ele pode ser órfão, mas ter sido de família rica, porque os pais deles podiam ser ricos, e ele ficou órfão, mas era um órfão rico. Porque eu estava perseguindo os pobres, né? Eu queria encontrar pessoas pobres, pretas, pardas, enfim, nas aulas secundárias. E aí eu fui perseguir a história desse camarada, e aí eu descubro depois que ele, pela dissertação, não, tese do professor Oswaldo Maciel, do lado do curso de História, eu consigo encontrar que esse Justiniano era pai de um aluno de uma escola de caixeiro viajante. Então, assim, e aí eu começo a montar um quebra-cabeça, né? Dizer assim, olha, ele tinha um filho que era caixeiro viajante, que não era uma profissão, né, tão reconhecida, renomada, né? Os pobres eram que estavam nessas profissões. Ele tem uma portaria dele, uma portaria não, uma documentação dele, uma carta solicitando aumento. Ele era funcionário da alfândega, né, de Maceió, mas ele era assim, tipo um terceiro secretário, não era alguém com cargo de alto escalão, e nem conseguiu fazer faculdade. Teve vários filhos, eu consegui achar os assentos de batismo dos filhos dele tudinho, acho que ele teve uns 11 filhos. Então, eu consegui na catedral de Maceió, nos livros de assento de batismo, encontrar esses batizados desse rapaz. E aí eu consegui conjecturar que ele era um pobre, era um órfão pobre, porque se ele fosse rico, ele tinha feito faculdade, muito provavelmente seria, como na época todos os ricos praticamente eram bacharel em direito, ou então médico, né, ou teria um cargo no jornalismo, teria um cargo de prestígio. Ele não tinha um cargo, ele era terceiro escriturário, depois segundo servente da alfândega. Então, eram cargos de... E aí, o que eu queria entender era qual a função social que esses meninos, que eu considerei que eram pobres, que eles tiravam desse ensino secundário. Ou seja, para que eles usavam isso? Entendeu? Nessa trajetória de vida dele. Eles obtinham aqueles conhecimentos ali, que eram conhecimentos dados a pessoas, meninos de elite, brancos, enfim. E o que é que eles faziam com esse conhecimento, né? Claro que eu não consegui captar todos, então tem alguns aí desses que estão aí nessa lista de vocês, eu só consegui ver a trajetória do Manuel Simplício do Sacramento. Ele se tornou padre, né? Ele se tornou padre em Pernambuco, inclusive ele tinha escravizado, isso eu encontrei porque eu encontrei uma nota também num cartório, que ele liberta a sua escravizada, né? Ele diz lá os motivos, porque estava dando alforria a ela, enfim. Então, e é um dos poucos, ou o único, talvez, que apareça realmente com o nome preto, com a qualidade preto, né? Os outros ainda aparecem como pardos, mas ele aparece realmente como preto, o Manuel Simplício, que virou padre. Aí os outros dois aí eu não consegui encontrar. Vejam que boa parte eram de Penedo, tá? Traipu, Penedo. É importante pensar também que Penedo era a rota de entrada dos escravizados em Alagoas, né? Boa parte dos escravizados vinham por Penedo para adentrar nas terras alagoanas. Pode passar, por favor. Passou demais. Volta um. Não, passou não, então acho que eu não coloquei o outro. E um outro camarada que eu encontrei, pardo, foi o José Vieira Sampaio. O José Vieira Sampaio também, eu considerei ele como pobre, ele foi professor primário e foi tabelião também. E ele foi o pai, né, da Maria Lúcia Duarte, que a Isabela já falou para a gente sobre ela na primeira versão, né, que ela que fundou o Ateneu Alagoano. E ele também foi pai da irmã dela, né, da Ana Vieira Sampaio, que foi a primeira mulher a se formar em Direito em Alagoas. Ela se formou em 1893. Então, assim, era outro rapaz, né, considerado preto ou pardo, que estava nas aulas secundárias. E por que a importância dessas pessoas? Porque, assim, a gente quase não encontra pessoas pretas ou pardas nas aulas secundárias, gente. Então, por isso, é uma grande novidade. Eu lembro que quando Mônica encontrou esses meninos,
e ela defendeu a dissertação dela, a professora Maurileia disse assim, olha, Mônica, se você estivesse na área da química, a gente podia dizer que você encontrou um elemento químico novo. Porque a gente não tem, no Brasil, ensino secundário, alunos pretos, pardos, quase, isso é raro. No ensino primário, a gente ainda encontra, mas no secundário, não. É porque o secundário ele era para a elite, realmente. Bem, aí eu trago outras discussões, enfim, nessa primeira parte, né, sobre esses mapas, sobre as aulas secundárias, mas aí, como a gente também tem um tempo que não é muito longo, e também não posso ficar falando aqui a vida toda, eu passo para a segunda parte, que eu chamei de forças centípretas, né, isso é uma expressão lá da física, né, do Elias também gosta dessas expressões, eu utilizei, educação forças centralizadoras, né, que puxam para o centro. Na configuração do ensino secundário nas Alagoas, o Liceu Provincial. Por isso que eu chamei de forças centípetas, porque elas vão centralizar as aulas que eram avulsas em várias localidades numa instituição que era o Liceu. Então, em 1849, o Liceu é criado, né, a lei diz assim, cria-se-á nesta capital um liceu composto das seguintes cadeiras, né, das cadeiras seguintes: gramática nacional e análise dos clássicos portugueses, gramática latina, gramática francesa, gramática inglesa, aritmética, álgebra e geometria, geografia, coreografia e história, retórica e poética, filosofia racional e moral. Então, os alunos só podiam matricular-se em 2 cadeiras, dessas que estão aí, ninguém podia se matricular em mais de uma, e tinham que pagar R$ 6.400 por cadeira para a matrícula. Então, por isso que eu disse a vocês, a gente não pode confundir nesse período ensino público, no sentido que a gente tem hoje. O liceu era público, porque era do Estado, vamos dizer assim, ele era uma instituição do Estado, mas os meninos tinham que pagar para estudar. Tá? Então, ele era público, digamos assim, mas não era gratuito. Tá? Tenta-se criar várias vezes um internato no liceu, inclusive foi criada uma resolução, depois essa resolução foi desfeita em 1854, essa resolução ela entra, depois ela é desfeita, porque havia-se a ideia de que o internato ele seria algo mais distinto, ele daria uma conduta mais freada e comedida aos meninos, que viriam a ser os condutores, vamos dizer assim, da sociedade, né? Então, eles tentavam, acreditava-se que o internato dava esse padrão de disciplinamento maior que no externato. Bem, aí o liceu, por várias questões financeiras, enfim, o Abelardo Duarte vai dizer que foi por indisciplina dos alunos, ele vai ser fechado em 1861 e passa quase 2 anos fechado. Em 1863 ele é depois reaberto e volta à sua normalidade. Mas praticamente todos os liceus no Brasil foram fechados e reabertos. Isso aconteceu muito quando a gente estudou outros liceus. Pode seguir, por favor, professora. Bem, e aí eu vou buscar essas relações de tensão, de interdependência, de choques, de embates dentro do liceu. Então, é interessante que esses embates, essas brigas desses professores iam parar nos jornais. E foi pelos jornais, e aí uma outra fonte, né, que eu estou apresentando para vocês, que eu vou encontrar essas disputas, né? Uma primeira delas foi do José Francisco Soares, que era filólogo alagoano, né, e foi estudar o método Lancaster, aquele que a Suzana falou um pouco para a gente, né, sobre o método de leitura repentina. Então, José Francisco Soares foi aprender esse método no Rio de Janeiro e volta divulgando esse método. Porém, o José de Alexandre Passos não concordava, né, com o método lancasteriano, e eles vão brigar, inclusive com a ajuda do irmão do José Alexandre Passos, o Inácio Passos. Eles vão entrar em contenda nos jornais, porque o Francisco Soares era professor do liceu, eles estavam disputando também o mesmo emprego, a mesma cadeira no liceu, e o Inácio Passos, que era o irmão do Alexandre Passos, que era um dos redatores de jornais, vai taxar o Francisco Soares de
de relaxado, de que ele era um professor relaxado, que ele era um professor que não estava à altura, enfim, da cadeira, de análise dos clássicos, enfim. E aí, essa briga sai nos jornais, essas disputas, e é bem interessante como eles vão equalizando isso, né? No final das contas, o José Francisco Soares acaba saindo do Liceu e o Alexandre Passos acaba saindo, vamos dizer assim, como o vencedor, digamos assim, dessa disputa, ficando com a cadeira, e o José Francisco Soares saiu realmente taxado como sendo um professor relaxado. Ele ficou reconhecido, inclusive, pelos estudantes do Liceu, como sendo um professor relaxado. Nós tivemos também uma disputa entre o José Correia da Silva Titara, que era o diretor da instrução pública e do Liceu, e o padre Amâncio, na verdade, né, que é o Manuel Amâncio das Dores Chaves, em 63. No Mercantil, que era um jornal, o padre Amâncio vai acusar o Titara de ser um diretor relaxado, sempre essa ideia, né, que não fiscalizava o Filinto Elísio. O Filinto Elísio era professor do Liceu, e o padre Manuel, né, padre Manuel Amâncio, estava dizendo que o Filinto era um professor relaxado, e que o professor Titara, como diretor, não cobrava dele, que ele desse as aulas, que ele cumprisse o horário dele. Enfim, essas coisas que a gente sabe que acontecem. E aí, o Titara vai retrucar e vai reclamar em outro jornal, no mesmo jornal, no mesmo Mercantil, que isso é uma inverdade. Né? E aí, depois, o Amâncio vai dizer que não citou nome de ninguém. Ele diz: eu não citei nome de ninguém. Eu simplesmente falei de uma situação, mas é meio que ele disse assim: se a carapuça serviu, então tudo bem. Então, assim, era disputas, né, por espaços, por poder que estavam ali. Havia também disputas entre os colégios particulares. Os colégios particulares disputavam alunos. Então, a gente tem aí os dois colégios, que era o Colégio Bom Jesus e o Colégio 7 de Setembro. Eram dois colégios particulares, e em 1884 eles vão brigar. Por quê? Porque o Colégio Bom Jesus, ele tinha grêmio, tinha jornal estudantil, enfim. E aí o Colégio 7 de Setembro publica uma matéria no jornal dizendo que os pais matriculem os filhos no Colégio 7 de Setembro, porque o Colégio 7 de Setembro não é hotel e nem tem grêmio, não é hotel de aluno, nem tem grêmio, mas tem uma disciplina rígida. E aí os diretores do Bom Jesus não gostam disso e vão também fazer uma matéria de jornal reclamando, enfim, dizendo da necessidade da manutenção dos seus grêmios, mas que ainda com isso o colégio tem boa qualidade, muitos alunos são aprovados nos exames, enfim. Então eles ficam nessas disputas, né, entre eles. Então isso eu vou discutindo, né, vou bem mais profundamente lá no texto. Então, depois, se vocês tiverem curiosidade, podem dar uma olhada. Pode passar, professor. Bem, e ainda sobre o Liceu, aí eu vou colocar aqui o Liceu, ele fica eclipsado, aqui também é uma outra palavra que vem dessa ideia da física, né? Então, ele é eclipsado pelos exames de preparatório, porque em 1873 é autorizado bancas de ensino secundário em todas as províncias, e aí praticamente ninguém quer mais estudar, todo mundo só quer ir fazer o exame. Por quê? Porque não era obrigatório você estudar para fazer o exame. Você não precisava apresentar um histórico escolar, por exemplo, como hoje, né? A gente tem que apresentar um histórico escolar para fazer o Enem, enfim, ou para entrar na faculdade. Bastava que você fosse aprovado nos exames, você já entrava nas faculdades. Então, muitos alunos não queriam estudar mais nos liceus. Por isso que eu disse que o liceu fica eclipsado, ou seja, fica escondido, porque as pessoas queriam apenas fazer os exames. Ou, quando muito, o liceu ele praticamente se reduzia a ofertar os conteúdos que iriam cair nos exames, né? Como acontece às vezes hoje com muitas escolas que acabam ofertando apenas os conteúdos que vão cair no Enem. Enfim, a gente tem essas discussões todinhas aí, né? Com BNC Formação chegando, enfim. Então, a partir de 81, esses exames passam a ser feitos 2 vezes por ano,
E o liceu vai ser conhecido como um lugar de filas, de filanças, né, de colas, como a gente chama, ou de pesca, como eu chamava quando eu era criança, né? Ou seja, o liceu começa a ser um local considerado de facilidade, e aí muita gente queria vir para cá, né? O Félix Lima Júnior vai dizer que aqui eram chamados de exames elétricos, as pessoas adoravam vir para cá para poder fazer o exame aqui, porque sabia que aqui os exames eram mais fáceis que em outras províncias. No dia 86, aí vai ter muita briga, muita tensão, porque vai ter muito aluno reprovado, e aí vai ter uma grande confusão, com vaias, tumultos, ameaças, inclusive agressões. Um dos estudantes agride um aluno do liceu com uma bengala nesse dia. Então, assim, os exames nem sempre eram calmos, né? Eles ficaram conhecidos por uma certa facilidade, mas teve um período aí que eles eram tensos, né? E os alunos se revoltaram, professores eram acusados de, na hora da fiscalização, de estar passando cola para os alunos, né? Se dizia assim, como é que um aluno vai entrar na faculdade se ele troca o C pelo C cedilha? Então, essas coisas todas saíam nos jornais. Daí os jornais são muito importantes, porque se a gente vai só na documentação oficial, a gente não encontra esse tipo de coisa, né? E os jornais denunciavam essas coisas. Então, os jornais aparecem aqui como uma fonte importante no meu trabalho. Pode seguir. Bem, e aí, num outro momento, acho que numa quarta sessão, no quarto capítulo, eu vou discutir justamente esses espaços, né, os tempos e a cultura material no liceu. Então, a partir do Agostinho Scolano, né, eu defino que, longe de serem dimensões neutras, mecânicas ou mesmo irrelevantes na prática pedagógica, o tempo e espaço escolar expressam características proeminentes da educação, no sentido em que são categorias que materializam concepções e modos de educação. Portanto, instituem um discurso pedagógico. Então, a gente entende que tempos e espaços, eles não são neutros, tá? Não são algo irrelevantes. Muito pelo contrário. Eles são um discurso pedagógico. Eles fazem parte de um modelo pedagógico que se quer implantar, tá? Então, quando se organiza o espaço escolar, quando se organiza os tempos escolares, tá? Não é algo assim aleatório, mas é algo intencional. E o Norbert Elias, né, em seu ensaio sobre o tempo, ele vai dizer que o tempo cumpre uma função coercitiva e reguladora, né, sobretudo esse tempo que a gente vive, né, que é o tempo da fábrica, enfim, o tempo capitalista, ele é muito coercitivo, né? Então você tem o tempo para chegar em tal lugar, isso é uma disciplina, né? Ele é regulador. Assim, olha, você só entra na escola até tal hora, depois dessa hora você não vai entrar mais, você vai entrar na outra aula. Isso é uma função disciplinar do tempo, né? Coercitivo e regulador também. Pode passar, por favor. E aí, o primeiro local que o liceu funcionou, quem conhece Maceió, ele era ali num prédio que hoje é um prédio da Secretaria da Fazenda. É na esquina ali da Catedral e do outro lado em frente tem a Assembleia, tem a Praça da Assembleia, né? Praça Dom Pedro I, né? Pedro II, enfim. E do outro lado era o prédio do liceu. Não exatamente aquele prédio, era um outro. A gente não tem uma foto desse primeiro prédio, né? Não tem nada que indica. A gente tem fotos do prédio depois, mas não era exatamente esse prédio, pelo que eu consegui captar. Mas o que isso significa? Aqui mais embaixo tem o Palácio do Governador. Então, vejam, os alunos do liceu, eles circulavam por um ambiente de poder, desde sempre, né? Desde cedo. Ou seja, desde a juventude, eles já estavam circulando esses espaços de poder. Seja o poder político, representado aqui com a Assembleia Provincial e o Palácio do Governo, seja o poder religioso, representado pela
matriz de Nossa Senhora dos Prazeres, né, a Catedral de Maceió. Então, eles estavam sempre, de alguma forma, circulando nesses espaços, né? Então, isso é importante, porque esses espaços não são neutros, né, como a gente falou, mas eles são intencionais. Pode seguir. Então, a gente não tem a foto do primeiro prédio do Liceu, mas muito provavelmente era um casebre assim, parecido com esses, né? Ele funcionava, a gente tem a foto até aqui, essa é a foto da Casa da Câmara, a Câmara Municipal da Vila, né, de Maceió. Um pouco mais do lado ali à direita era o prédio do Liceu, mas a gente não tem a foto dele. Mas a gente, por essa foto, a gente tem uma ideia do que era esse primeiro prédio do Liceu. Pode passar. E em 1809, o Liceu muda para vários prédios, né, de 1849 até essa data aí. E o prédio mais conhecido que a gente tem do Liceu é esse prédio aí, na Rua do Livramento, que por um tempo ainda ele faz parte dos prédios do governo, do Estado. Por um tempo ele fez Secretaria de Planejamento, enfim, ele já foi várias secretarias. Não é mais o Liceu, mas ele funcionou aí naquela rua ali do Livramento, quem conhece o centro de Maceió, né? Que ali também é conhecida como Rua do Bar do Chope, que não tem mais, né? Mas é naquela rua que sai lá, mais na frente você andando, você sai lá na Praça Deodoro, né? Ali. Então, esse prédio funcionou durante muito tempo o Liceu, é talvez o prédio mais conhecido. Inclusive porque não dá para ver, mas tem um nome em cima, assim, Liceu Alagoano. Mas a gente não consegue ver porque a foto também não favorece, é a única que a gente tem, assim, né? Ou então do outro lado, mas a gente não tem uma foto de frente. É incrível isso que aconteceu em Alagoas, porque nos outros a gente consegue achar fotos, enfim, várias coisas, mas em Alagoas é bem complicado. Pode passar, professor. Bem, quanto aos tempos, aí eu escrevi um bocado de coisinha, enfim. Era só para dizer assim, as matrículas, elas começavam no dia 15 de janeiro, se encerravam no dia 1º de fevereiro, né, para algumas cadeiras. As aulas começavam no dia 1º de fevereiro e encerravam-se em 15 de novembro, conforme o estatuto. Haviam 3 períodos de férias, e esses períodos estavam ligados ao calendário religioso, né? Então, você tinha as férias do Natal, que se iniciavam após os exames finais e terminavam em janeiro. Você tinha as férias do intrudo, ou as férias do carnaval, que compreendia 3 dias, né? Domingo, segunda e terça, e que antecedia a quaresma e a quarta-feira de cinzas. E tinha também as férias de Páscoa, que englobava a Semana Santa, né? Período que se estendia do domingo de Ramos até o domingo de Páscoa. Então, eram considerados períodos de férias, conforme o Estatuto do Liceu. Então, vejam que o tempo escolar, ele é muito marcado aqui pelo calendário religioso, né, pelo calendário cristão. Então, sempre ligados às festas cristãs. Pode seguir. E sobre os tempos ainda, a carga horária do Liceu, né, a matriz, enfim, do Liceu funcionava da seguinte forma, no seu início, né, em 1859. Então, as aulas de português começavam às 10 da manhã e iam até às 11h30. As de francês eram de 8 às 10 da manhã. As de latim de 10 às 2 da tarde, eram 4 horas de aula. As de inglês de 8 às 10 da manhã, geometria de 8 às 9h30, geografia de 11h30 a 1 da tarde, filosofia das 12 a 1h30 da tarde e retórica das 12 a 1h30 da tarde. Lembrando que os alunos só podiam se matricular em 2 dessas cadeiras, não podiam se matricular em todas, então não havia problema nenhum, vamos dizer assim, de choques de horário, até porque não havia uma seriação. Então, você estava ali na aula de latim, não havia assim, claro que dentro da sala o professor, ele possivelmente dividiu os alunos que estavam em níveis diferentes, mas você não tinha o primeiro ano de latim, o segundo ano de latim, o terceiro ano de latim, não. Todo mundo que estava na aula de latim entrava na aula de latim, depois o professor lá organizava. Pode seguir. Uma proposta foi feita pelo Tomás Espíndola, em 1866, de organizar por ano, mas essa proposta não foi aprovada. E aí, talvez sobre isso,
quem poderá nos ajudar a entender por que essa seriação não entrou, por que há ainda essa força conservadora, tradicional. Talvez, quando a Fabrícia tratar, né, da pesquisa dela, talvez a gente consiga compreender um pouquinho por que essa proposta, talvez, né, não foi aprovada. Porque, assim, o Tomás Espíndola, ele divide a carga horária, né? Então, ele coloca primeiro ano, segundo ano, terceiro e quarto ano, divide as horas. Então, assim, o menino teria o primeiro ano de latim, o segundo ano de latim, enfim, os terceiros anos, mas isso acaba não sendo aprovado. E ele divide, inclusive, as aulas, né? Terça, quinta e sábado, segunda, quarta e sexta. Mas isso a congregação do Liceu não aprovou, e até 1892 continuou com aquele modelo sem ser um modelo seriado. Como eu disse, esse modelo seriado vai ser considerado a modernidade, né? O professor Luciano Faria Filho que vai tratar um pouco disso, né? Dessa seriação, da importância dessa seriação nessas questões, vamos dizer assim, de modernização da escolarização. Pode seguir. Bem, nessa parte eu vou tratar também sobre a biblioteca, porque eu estou tratando sobre espaços. E aí, o que eu destaquei da biblioteca, além dos livros, né, que o Roselito já tinha encontrado na dissertação dele, eu destaquei sobre uma questão que também a gente já conhecia, que foi o conflito, né, dos alunos com o diretor do liceu, né? Os alunos tinham um jornal chamado Liceísta Alagoano, e esse jornal, os alunos vão denunciar o diretor também, o Titara, porque os alunos queriam fazer uma reunião da sociedade literária deles na biblioteca, mas o diretor não deixou. E aí os alunos, em protestos, eles colocam velas pretas nas janelas da biblioteca, enfim, aí eles vão fazer esse movimento, né, de protesto contra o diretor. Isso vai sair nos jornais também, tá? Não vai ficar, não apenas no Liceísta, mas também nos jornais de circulação na província. Pode seguir. Bem, e aí o último tópico, né, para a gente encerrar, eu vou discutir os saberes. Então, assim, me preocupo com os sujeitos, né, com os tempos, com os espaços, com os saberes. Eu vou tentar entender, assim, quais manuais, quais textos, quais compêndios eram utilizados. Então, assim, eu vou, sobretudo, nessas cadeiras, né, vou buscar os saberes que foram veiculados nas cadeiras de gramática nacional e análise dos clássicos, gramática latina, gramática francesa, geografia, coreografia e história, que era uma disciplina só, né? Geografia, coreografia e história era uma disciplina só. Vou tratar também da intervenção dos professores alagoanos na produção desses saberes, que é algo que eu também acho muito importante, porque pelo que eu tenho lido de ensino secundário no século XIX, quase eu não acho autores locais nos textos dos meus colegas, então não sei se eles não se preocuparam ou não havia, mas em Alagoas a gente teve professores que fizeram livros, né, obras, manuais, e que eram estudados no liceu, e que eu acho isso importante, uma vez que eu não consegui encontrar em outros lugares. E também vou discutir quais valores cívicos e morais eram veiculados para os alunos das aulas avulsas e do liceu provincial. Pode passar. Bem, e aí eu fiz outro quadro, que eram os compêndios que eram adotados para cada disciplina, tá? Então, nos anos letivos de 1858 e 59, foram os seguintes compêndios, né? Para a língua nacional, né? Língua portuguesa. O compêndio resumido de gramática portuguesa do Dr. Francisco José da Silva Porto, que era um professor alagoano, daqui, então, o compêndio dele era utilizado. Para a gramática latina, o compêndio do padre Antônio Pereira, que era chamado de Artinha. Inclusive, no texto do Machado de Assis, Dom Carlos Murro, o Bentinho cita, né, que estudava com a Artinha, era chamado de Artinha, que é esse texto do padre Antônio Pereira.
Era também usado História Sagrada, Tito Livio, História Romana, Orações Escolhidas de Cícero e Horácio para a tradução, né? Então eles tinham a parte da gramática e a parte da tradução. Para a gramática francesa, também um livro muito conhecido, o Compêndio de Sévane, Telêmaco, que é o filho de Ulisses, né? Também um livro muito conhecido, La Fontaine e Selecta de Roquette para a tradução. E para a geografia, cronologia e história, o compêndio do Abade de Gautier para a geografia, e o de Abreu e Castro para a cronologia, e o de Gotoferdo e Roquette para a história. Daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho de cada um. Pode passar, professor. Bem, aí eu acho que não dá nem para enxergar direito, mas é só algumas modificações pequenas que tem sobre esses textos, né? Mas são basicamente os mesmos, né? Fábulas, né? Então muita coisa de fábula, tanto no latim e no francês, que eram as disciplinas, vamos dizer assim, carro-chefe do liceu. Pode seguir, professora. Bem, e aí eu destaquei, né, o José Francisco da Silva Porto, com um compêndio de resumido de gramática portuguesa, como alagoano, o José Alexandre Passos, aquele que discutiu com o José Francisco Soares, que eu falei para vocês, ele também escreveu um compêndio de gramática portuguesa, em 1848, o do Tomás de Bonfim Espíndola, que a Edgleide já apresentou também para a gente, né, e a professora Edna Tema também discutiu um pouco sobre eles, né, Geografia Alagoana, Descrição Física, Política e Histórica da Província das Alagoas, e elementos de geografia e cosmografia oferecidos à mocidade alagoana, e também o compêndio de geografia e cosmografia do Manuel Baltazar Diegues Júnior. Pode seguir. Aí eu trouxe, né, uma foto, né, esse gramática portuguesa do Alexandre Passos, ele está lá na Biblioteca Pública do Estado. E o de elementos de cosmografia do Espíndola, né, a gente já conhece, já falou um pouco sobre ele, pode passar. Aqui é a capa da Artinha, que é a gramática latina do Padre Antônio Pereira. Ela é muito conhecida, né, como Artinha. Muitos livros, muitos memorialistas do século XIX falam que estudaram com esse texto. Eu também encontrei ele lá na Biblioteca do Estado, aqui, em Alagoas. Pode seguir. E para o francês, né, eu destaquei a gramática francesa de Sévane, né, de Emílio Sévane, e Telêmaco, né, que é um livro, Telêmaco, As Aventuras de Telêmaco, que era o filho de Ulisses, né, Ulisses da Grécia. Então, Telêmaco também tem esse caráter moralizante, né, como se fosse uma fábula, uma historinha que sempre no final tem uma moral, né, exaltando algumas virtudes que eram apreciadas para que aqueles meninos inculcassem. Pode seguir, professor. Bem, então, nesses textos, né, o que é que se destacavam, né? Então, habilidades de retórica, eloquência, persuasão e convencimento, porque você tinha ali muitos que iriam se tornar advogados, ou padres, ou jornalistas, então precisavam desses elementos, né, de uma boa retórica, de um bom poder de convencimento, de uma boa eloquência, enfim. Então, era um saber necessário à época, e aí é outra discussão que eu faço, porque alguns autores, como Aidar, na verdade, essa é a tese, né, como é que a gente chama? O argumento de tese é justamente parte dessa ideia, né, que esse ensino secundário, ele era considerado pelos autores mais clássicos como desinteressado, como ornamental, que não servia para nada. E aí eu faço uma discussão sobre isso. Eu digo, peraí, não era tão ornamental assim. Era necessário para a manutenção daquele modelo de sociedade, para aqueles meninos que iriam assumir o poder, que eles tivessem essas habilidades, vamos dizer assim. Então não era algo tão
ornamental, como muitas vezes era usado o termo, né? Então, não era algo, era algo que eles realmente aprendiam. Isso é que eu vou até colocar lá nas considerações finais. Então, seria uma formação para as virtudes necessárias para um bom governante: sabedoria, justiça, prudência, coragem. Isso está nesses textos moralizantes. Então, era um ensino moralizante que instigava o amor ao heroísmo e as virtudes morais e cívicas. Buscavam corrigir os vícios, reformar hábitos e polir os costumes a partir também de uma moral religiosa, ainda que tentassem distanciar. Pode seguir. Bem, e as minhas considerações finais, né? Então, eu destaquei a localização de algumas fontes inéditas, como aquela do subsídio literário, né? O João Salgueiro Sanches, né? Aquele primeiro professor. Destaquei também a presença desses alunos órfãos, pretos e pardos nas aulas secundárias. Destaquei também que essas aulas eram fiscalizadas, porque havia essa discussão, né? Estou falando das aulas avulsas, porque a idade disse que essas aulas eram dispersas, que não tinha fiscalização nenhuma. Mas, assim, em Alagoas a gente tinha, talvez lá no Rio, né, que é de onde ela pesquisa, enfim, talvez fosse um pouco diferente, mas aqui a gente consegue encontrar uma certa fiscalização dessas aulas. Destaquei também os tempos e os espaços, como eu falei, né, que visavam inculcar valores e hábitos duradouros necessários para o exercício das funções públicas que esses meninos iriam exercer. Destaquei as tensões e os conflitos resultantes, né, das disputas por espaço e poder. Pode seguir. Está terminando. E destaquei essa questão que eu falei, né, sobre que até 1892 não havia uma divisão de alunos por níveis ou séries. Ou seja, não vigorou essa ideia de uma reforma escolar, né? Não havia, de uma forma escolar moderna. Né? Então, não havia essa divisão de série, né? Como o Espíndola propôs em 1866, mas não conseguiu aprovar. E socialmente, porque aí eu, enfim, fiz uma divisão para poder equalizar as coisas, socialmente eu considero que a pedagogia do exemplo, que era a maioria dos textos que eles estudavam, e os valores morais inculcados eram extremamente úteis para a manutenção daquele modelo de sociedade. Nesse sentido, considero os saberes disseminados tinham um caráter social prático, ou seja, eu quero dizer, não era ornamental, uma vez que eram armas retóricas na guerra pela defesa das posições e interesses individuais ou de grupos. Pode seguir. Então, eu pergunto, né? Como afirmar, por exemplo, que o aprendizado da retórica, da eloquência, da oratória, não era algo útil àquele modelo de sociedade, nomeadamente nos meios políticos, jurídicos, jornalísticos e religiosos da época? Ou como alegar que a internalização de valores como a prudência, a justiça, a coragem, a honestidade, a abnegação, a polidez, a moderação dos impulsos, o controle das emoções, o desenvolvimento dos sentimentos de embaraço e vergonha tinha um caráter desinteressado ou ornamental. Não geravam ou não geram esses valores atitudes práticas no cotidiano dos indivíduos e das sociedades? Então, eu termino basicamente fazendo esses questionamentos, porque eu estou justamente tentando fazer um debate com os textos que diziam que esse ensino, esse modelo de ensino, esses livros que esses meninos liam, eram coisas ornamentais, eram coisas desinteressadas e que não serviam para a prática, né, para o dia a dia da sociedade. Enfim, é isso. Eu acho que a partir daí tem apenas as referências, e aí eu fico à disposição para alguns questionamentos, alguma coisa que eu possa colaborar com vocês. Obrigado, Ivanildo, pela exposição, né? Acredito que foram 4 anos, né, de muita labuta intelectual, né? Eu digo isso porque de um certo aspecto, e aqui já vai um pouco para os meus comentários, né, para que o pessoal possa aí se organizar no sentido de expor algumas perguntas, curiosidades, até questões que vocês podem apresentar
aqui para a gente pensar um pouco mais, né? Eu digo que, na verdade, a sua tese foi resultado de uma labuta intelectual, porque quando a gente lê, eu tive a oportunidade de ler na época que eu estava fazendo o mestrado, né? Que precisei ler algumas dissertações e teses até para me basear muito mais, não tanto na questão do conteúdo, mas até mesmo na estrutura de uma pesquisa acadêmica no campo da história da educação, né? E no caso da sua pesquisa, a gente percebe que ela teve uma contribuição no sentido de possibilitar o avanço do conhecimento, né? Que até então, né, como você acabou de expor aí, se tinha essa crença de que esses saberes que eram disseminados, né, no ensino secundário eram desinteressados, livrescos e ornamental, né? E aí a sua pesquisa vem justamente no sentido oposto para mostrar muito pelo contrário, né? Que ali você tinha uma utilidade, né? Então, de uma certa forma, a sua pesquisa acabou desconstruindo, né, toda uma tradição, né, que já vinha lá, acredito que desde Haidar, com essa ideia, né, de que esses saberes eram muito mais decorativos, né, do que necessariamente com essa intenção prática, né? E que para você chegar a esse argumento de tese realmente demanda você ter uma leitura aprofundada, né, da bibliografia, e é importante sempre fazer esse trabalho de revisão de literatura, né? Quanto mais você vai conhecendo o que já foi discutido, mais você tem propriedade para formular hipóteses, né, problemas e argumentos de teses para a pesquisa, né? E aí um grande barato que eu também acho da sua pesquisa é da forma como você se apropria da categoria cultura escolar, né? E aí, entendendo cultura escolar, muito mais nesse sentido de uma cultura, de uma categoria, aliás, ampla, né? Que engloba sujeitos, tempos, espaços, cultura material, e que eu percebo que, de uma certa forma, a sua tese acabou meio que perpassando todas essas dimensões da cultura escolar, né? E aí, dentro desse aspecto, eu queria saber, aí vai mais no sentido de uma pergunta mesmo, dentre essas dimensões que compõem a categoria cultura escolar, como sujeito, tempo, espaço e cultura material, né? Qual foi a dimensão que você teve mais, vamos dizer assim, dificuldade de interpretar a partir das fontes? Foram os sujeitos, os tempos, os espaços ou a cultura material escolar, né? O que demandou de você mais fôlego de análise nesse sentido, para tentar extrair das fontes esses elementos. Porque, por exemplo, imagine você tentar fazer a análise da categoria de tempo escolar na documentação, né? Como perceber esse tempo, né? Que muitas vezes ele está apresentado nas fontes de forma sutil, né? Nas entrelinhas, né? E não entender tempo somente como a questão das horas, né? Mas como outras questões que transcendem o próprio horário escolar. Bom, eu poderia dizer que todas demandaram bastante tempo e bastante análise, né? Mas eu acredito que tentar rastrear a ação dos sujeitos é a mais difícil. Sobretudo se você está tratando de sujeitos pobres, né, que não tinham muito espaço, seja no jornalismo, enfim, ou na dita sociedade onde a documentação ficava registrada. Então, assim, rastrear a atuação desse sujeito, porque, assim, a minha preocupação, como eu disse, era saber, sobretudo aqueles meninos, né, o que é que eles fizeram com aquilo que eles aprenderam, digamos assim, né? Ele estudou lá na aula de latim. O que é que ele fez com aquele latim que ele aprendeu na vida dele prática, né? No dia a dia, enfim. O que é que ele seguiu? Então, essa foi a parte mais difícil, tanto que teve muitos alunos que eu queria encontrar, queria rastrear, queria saber o que é que eles fizeram depois, o que é que eles foram depois na vida deles, e eu não consegui encontrar. Então, eu acho que essa parte foi que eu tive mais dificuldade de analisar, né, de cuidar, de realmente buscar. Porque a pesquisa do século XIX, ela é feita de alguns detalhes
de alguns fragmentos que a gente vai encontrando de documentação. A gente não encontra a documentação toda num único local, nem num único dia. Então, a gente precisa ir mapeando, rastreando devagarinho, né, fazendo meio que um trabalho ali de costura, de bordado, ou meio que um trabalho de um detetive, né, para usar aqui o paradigma indiciário do Ginsburg. Então, meio que fazendo esse digamos assim, ajuntamento de fontes e fazendo o cruzamento dessas fontes, que não é tão fácil. E às vezes a gente, de cara, imagina logo algo, né, ou já quer pensar que tal coisa funciona dessa forma, como eu disse. De forma assim, meio que afobada, quando eu vi o aluno órfão, eu disse, esse é pobre. Você é órfão, é pobre, então vou lá, já vou eu, né, que é o meu texto para qualificação. Aí a professora disse, epa, peraí, não é bem assim não. Ele podia ser órfão, filho de rico, e ter herdado uma grande fortuna. Sei, até mesmo, eu não tinha me atentado para isso. Aí lá vai eu voltar, tudo de novo, e ter que agora, eita, e agora? Esse camarada é pobre, não é pobre, como é que eu vou conseguir fazer, pelo menos, conjecturar, né, com argumentos válidos e aceitos pela banca, né? Porque quando a gente está no doutorado, a gente está preocupado sobretudo com a banca. Então, talvez tenha sido a parte mais complicada de analisar, seriam os sujeitos, pelo menos para mim. Não que as outras não tenham sido, mas os sujeitos, eles demandaram muito mais tempo. Tanto que você vai encontrar muito de sujeito no meu texto. Em quase todas as partes, eu vou, por exemplo, na parte sobre onde eu encontrava sujeito, eu encontrava o rastro do camarada, eu saía lá analisando o rastro dele, seja professor, seja aluno, enfim. Eu não sei se eu te respondi, Marcos. Sim, sim. Agora vamos ter a fala do Alex da Rosa, que pediu a oportunidade. Pode falar, Alex. Primeiramente, magistral. Eu não sei nem qual é a palavra que eu posso usar para essa apresentação e a profundidade, né, da pesquisa, uma verdadeira aula de metodologia, assim, de forma de busca, né, do objeto. Impressionante, impressionante. Uma pergunta que me vem, vocês estão sendo financiados? Vocês têm financiamento contínuo? Como é que tá isso? Leonilda? Não, infelizmente não, Alex. A gente está nesse projeto, né? A gente não tem nada, nem monitor a gente tem nesse projeto. Assim, tem monitor, mas não tem bolsa, né? Não são bolsistas. As meninas que estão ajudando são voluntárias. Então, esse de diálogos com a história da educação. Né? Era para ter um financiamento contínuo, né? Por causa da proteção da própria. É um projeto de proteção da história do povo alagoano, né? É incrível isso. Muito bem detalhado. Muito lindo mesmo. Eu fiquei ouvindo aqui, impressionante a riqueza de detalhes e o que surgiu de resposta, né? Muito Sim. Interessante mesmo a resposta. A tese, né? Muito boa mesmo. O senhor está de parabéns. Eu sou professor aqui de pedagogia aqui da Raimundo Marinho aqui em Penedo. Caramba, Sim. Nossa senhora, gigante trabalho, gigante mesmo. Vamos ver se a gente consegue trocar umas figurinhas para... Ah, é? Muito bom. Trocar umas figurinhas para ver se... Em Maceió e Penedo. Que legal. Os professores Jonas, né? Professor Jonas. Isso, tô trabalhando com ele. Do curso, né? Pronto, mandou trabalhando com o professor Jonas. Legal. Vou ver se a gente consegue trocar uma figurinha para que o senhor venha por aqui para apresentar isso aqui, porque muito bom mesmo. Repito, um trabalho assim, de interesse público. Porque tem alguns trabalhos que a gente vê que são de interesses da própria academia, né? De acadêmico para acadêmico. Mas esse extrapola, transcende qualquer barreira, assim. Isso aí tem que ser apresentado para a sociedade como um todo, assim, entendeu? Muito bom mesmo. Parabéns. Parabéns à orientação que o senhor teve também de deixar o seu
fluir, né, nessa perspectiva, muito bom mesmo. E me veio à cabeça, permite eu me estender um pouco, de que em Aracaju, nas escolas voltadas às indústrias têxteis ali em Aracaju, 1910, 1911, quando teve um desmembramento de uma unidade, de algumas unidades escolares ali, surgiu a Horácio Hora, e tem alguns fragmentos na perspectiva de alguns personagens ali serem libertários. E depois que teve uma fragilidade ali também na Horácio Hora, que era uma escola noturna, operária, alguns professores deram aula em casa também. E esses professores, não posso afirmar, mas tinham uma visão de uma perspectiva libertária, anarquista. Entendeu? E o senhor falando sobre isso me remeteu a essa ideia também de alguns abnegados assumir esse processo de educação, né, como uma construção coletiva, né, e fugindo da perspectiva assim de um mando, né, ou do Estado, ou no caso também da perspectiva da igreja. É bem interessante fazer essa. Na hora que o senhor começou a ler, eu fiquei pensando assim, são guerreiros, né? Essas pessoas têm que ser ovacionadas, assim, porque abnegados, né? Abnegados. Parabéns pelo trabalho mais uma vez. Obrigado, Alex. Veja aí, né, essa pesquisa aí sobre essa escola, né? De repente interessa bastante. Lá em Sergipe tem um pessoal que discute, né? Inclusive, na semana que vem, o Carlos Abreu, ele é daqui de Atalaia, mas na semana que vem não, daqui a 15 dias, né? Ele é de Atalaia, mas ele fez o mestrado dele lá em Sergipe, né, na UNIT, com o professor Cristiano Ferronato, e discute algumas questões. Aí tem um grupo forte, né, na UNIT, enfim, em Sergipe. Sim. Mas a gente também pode colaborar. Obrigado, Alex. E agora eu passo a oportunidade para a professora Edna. Boa tarde, que alegria, né, estar aqui. Marconde estava perguntando, como eu estava projetando, né, não quis ficar falando. Claro que eu lembro sim, Marconde, a alegria, né, de reencontrá-los aqui, né, os colegas da UFAL, Fabrícia, Isabela, né, Marcondes, e tanta gente que está aqui, né, nesse seminário. Parabenizar também, Ivanildo, pela sua tese, né, eu já tinha lido, mas apresentando é sempre melhor, né, não podia ir para apresentação, apresentando é sempre melhor, né, já tinha lido, e acho que a pergunta que Marcondes fez, né, e a resposta que Ivanildo traz, né, demarcar esses sujeitos é como se a gente dissesse assim, foi uma sacada muito legal, né, de você perguntar para responder, né, isso que o Marcondes já tinha problematizado, como é que um saber, né, que se diz tão desinteressado, né, é tão interesseiro, né, nesse sentido de manter, como que esses sujeitos fazem esses usos, né, eles vão ser essas profissões, né, ou vão seguir nessa carreira religiosa, né, ou vão ter essas profissões ditas de elite, né, vão ser advogados, né, engenheiros, e como que esse saber, né, na retórica a gente vai encontrar muito, Ivanildo fala muito, uma conjectura desses clubes, né, eles eram oradores, os jornais vão destacar isso, né, excelentes oradores, né, tem uma eloquência, né, uma retórica, os jornais vão mostrar a participação de muitos sujeitos, né, nesse século aí, que eles estão fazendo, né, essas oratórias, né, essas, como a gente chama, essas conferências, né, sejam elas pedagógicas, ou sejam elas de temáticas que estavam em discussão, né, a época. Então, parabenizá-lo pelo trabalho, né, dizer da alegria de estar aqui, né, e que realmente, né, seguir as pegadas desses sujeitos, né, acompanhar um pouco das histórias, né, eu acho que foi uma pergunta muito boa, né, quando você pergunta, e esses sujeitos, né, o que eles fizeram com esses saberes, né, e a cultura material escolar traz esses leques todos, né, e de como que os sujeitos, eles inculcam, né, incorporam, né, esses saberes e essa cultura também, né, e vão, digamos assim, compartilhando, né, usufruindo e compartilhando, né.
Parabéns, Ivanildo. Verdade, professor. Obrigado. Obrigado, professora Edna, né? Inclusive, será uma das nossas palestrantes já no nosso segundo encontro daqui a 15 dias, né? E agora eu passo a oportunidade para a Lara Agora Martins. dia 10 de novembro, dia do Natelma. 10 de novembro. Outubro, não, 11 de outubro. Eita, desculpa, 11 de outubro, eu troquei. 11 de outubro, eu troquei 10. Não se preocupe que a gente vai divulgando, né? Antes do encontro, tá? Passo a oportunidade agora para a Lara Martiliano. Boa tarde, Lara. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou da pedagogia, fiquei bem feliz em saber desse trabalho e desses encontros. E gostaria de agradecer por esse momento e pelo debate, muito rico mesmo. E assim, enquanto alagoana, a gente sabe que essa questão cultural, ela é muito cara para a gente e, ao mesmo tempo, é tão pouco difundida, né? Tipo, enquanto aluna da escola pública, a minha vida toda, eu senti muita falta. Quando eu entrei na universidade, eu vi quantas coisas que eu não tive no universo tipo escola. Então, é muito importante trazer essas reflexões e principalmente de caráter histórico, né? Trazer e manter essa pesquisa. E também pela ousadia, né, do professor Ivanildo de procurar, de pesquisar sobre isso, já que é tão, como colocaram no chat, né? Tipo, é um desafio fazer pesquisa. Então, eu gostaria de agradecer. Nesse momento, eu não vou conseguir fazer perguntas, mas eu vou anotar algo para algum outro momento comentar, porque eu tenho que pegar um ônibus para ir para a universidade daqui a pouco. Mas é um momento muito importante esse debate, principalmente enquanto história, né? A gente sabe pouco, pelo menos eu, assim, enquanto alagoana, tipo, o que vem, né, de conhecimento, quando não é o aluno que vai em busca, e sim o que vem até a gente. São poucas coisas mesmo que a gente tem acesso. Obrigado, Lara. E aí, só pegando um gancho daquilo um pouco que o Alex havia ressaltado, né, que esse projeto ele não se trata de um projeto de acadêmico para acadêmico, porque é justamente o caráter que ele tem de extensão, né? Então, a ideia é justamente essa de publicizar, né, a produção do campo do conhecimento, da história da educação, para que todos possam ter acesso e conhecer um pouco mais, né? E aí, aproveitando a oportunidade, quero também aqui partir um pouco para o nosso chat, né? Teve algumas pessoas que também deixaram algumas observações, né? Como, por exemplo, a Lara, né, que acabou de falar, que escreveu que muito importante esse outro pensamento, pois a educação no âmbito Brasil era muito misturada nessa época com a religião, fazendo essa imposição a todos. Imposição, exclusão, negação de outras culturas e extermínio em massa. E aí, em seguida, a Monique Mello, né, pontuou que é interessante, né, que essas discussões refletem até hoje, e os debates tantas vezes saem do campo dos fundamentos da pedagogia ou outras licenciaturas para o campo da fé e da religião, né? Então, elas tentando aí fazer essa relação entre religião e educação no período aí citado, né? E aí teve até uma questão que o Francisco, ele postou aqui no chat, não sei se ele gostaria de contextualizar a pergunta, Francisco, que ele pontuou aqui, né, quando o Ivanildo estava apresentando o primeiro professor, né, do público daqui de Alagoas, e aí ele perguntou, está no contexto da expulsão dos jesuítas? Eu não sei se ele gostaria de contextualizar a pergunta. Mas aí, de forma geral, as amigas estavam tentando, né, fazer essa relação entre religião e educação. Mas alguém gostaria de apresentar alguma curiosidade, pergunta, questão, dúvida? A Maria Silva, que é a Rafaela, né? Pode falar. Boa tarde. Parabenizar o nosso professor por essa maravilhosa apresentação. Eu tenho uma curiosidade diante dessa pesquisa grandiosa, se o professor sentiu alguma dificuldade em coletar alguns dados durante essa pesquisa. O senhor viu alguma dificuldade?
Pode ir, Marcondes? Então, vou. Foram várias dificuldades, Rafaela. Enfim, primeiro que eu fazia o doutorado em João Pessoa. Então, assim, a gente já tinha distância, né? Como Marcondes, fui fazer mestrado lá. Enfim, então eu tinha que trabalhar e estudar. Eu só consegui liberar. Eu trabalhava na época na prefeitura de Atalaia no estado. E eu só consegui a liberação do estado. E eu tinha que primeiro estar trabalhando e viajando em Atalaia, né? Então eu trabalhava segundo o dia inteiro, viajava segundo de noite, passava terça, quarta e quinta em João Pessoa, pegava o ônibus quinta de noite, chegava aqui 5 da manhã, 7 horas da manhã tinha que estar em Atalaia dando aula na sexta-feira. Então, assim, era muito difícil. Depois que eu paguei as disciplinas, aí deu uma melhorada, né? Porque aí eu fiquei apenas na pesquisa mesmo, né? Na documentação, que foi aqui, sobretudo no arquivo público, né, de Alagoas, mas também no Instituto Histórico, na Biblioteca Pública. E assim, a gente tem as dificuldades de, você vai numa caixa, aí você imagina que vai encontrar alguma coisa, você não encontra, né? Às vezes você passa lá, a Fabrícia até citou aqui, né, o sabor do arquivo, da Letfage, né? A gente passa lá, é gostoso ficar lá no arquivo, mas às vezes a gente se frustra, porque a gente passa lá uma manhã inteira e não consegue achar nada da sua pesquisa, né? Acha um monte de coisas lá, um monte de documento, mas nada que realmente te interesse. E assim, tem algumas coisas que a minha pesquisa não conseguiu alcançar. Por exemplo, tem uma coisa que me angustiou assim, né? Mas enfim, eu não tinha como. Tem uns livros, porque a minha intenção era pegar, né? Eu tenho aqueles livros padrões que estavam lá, mas existia uma lista de livros que foi trazida pelo Melo Moraes, da Europa, para ser doada ao Liceu. Essa lista ela está num jornal que está lacrado no Instituto Histórico, e eu não pude acessar esse jornal. E esse jornal não tem na hemeroteca digital, é onde a gente pode acessar também, mas ele não tem, ele só tinha no Instituto Histórico, e esse jornal estava lacrado e ninguém podia mexer nele, porque se mexer ele vai, né, ele vai se deteriorar totalmente, porque está muito velho. Então, assim, isso me deixou um pouco frustrado, porque eu não consegui ter acesso a essa lista de livros. Mas, enfim, eu tive outras, né? Tive acesso a outras, mas essa era algo bem específico. Então, essas são dificuldades que a gente sempre encontra, né? De, às vezes, não achar o documento que você queria, né? Ou, enfim, não ter acesso a um documento. Tá? Sem contar em outras dificuldades. Às vezes a gente tem dificuldades financeiras também, porque você tem que ir para lá. Tem dificuldades de tempo, porque essas instituições de guardas, elas só funcionam pela manhã. Então, a gente conversava ontem na reunião que a gente teve para pensar a CIP, e falava justamente disso, né? O aluno que trabalha, como é que vai fazer pesquisa no Instituto Histórico, por exemplo, se o Instituto Histórico abre 9 e fecha meio-dia? Se o arquivo público abre 8, fecha 2 horas da tarde. Então, assim, é algo que dificulta, né? Dificulta bastante. Mas a gente vai seguindo, né? Fazendo o que a gente pode e dando o nosso melhor naquilo que a gente pode fazer, né? Tem um vídeo do Mário Sérgio Cortella que circula muito e que ele fala sobre isso, né? É fazer o seu melhor nas condições que você tem. Não é você ser o melhor do mundo, né? Você não vai ser o melhor do mundo, mas você fazer o seu melhor nas condições que você tem naquele exato momento. E eu tentei fazer justamente isso, o meu melhor nas condições que eu tinha. Dificuldades foram muitas, né? E elas aparecem de várias ordens, né? Sejam elas questão de tempo, questão financeira, questão de você não ter a fonte, não conseguir achar a fonte, enfim, mas a gente vai superando. E faz parte desse aprendizado, faz parte do sabor do arquivo, da delícia da pesquisa. Realmente, né? Acho que o trabalho do pesquisador não se restringe somente ao arquivo, né? Acaba também transcendendo esses outros espaços, né? Como no caso do Ivanildo, que tinha que fazer esses deslocamentos, né? Maceió, João Pessoa e tal, né? De antemão, se ninguém tiver mais nenhuma colocação,
questão em dúvida, é só sinalizar, né, que o nosso próximo encontro será daqui a 15 dias, né, está agendado para o dia 27 de setembro, né, uma terça-feira, às 14h30, onde nós teremos a exposição do professor mestre, né, Carlos Tibúrcio de Abreu, né, que é de lá de Atalaia. Ele vai estar apresentando, né, a pesquisa que ele fez intitulada A Instrução Pública em Alagoas na Passagem do Império para a República, em 1878 e 1892. Né? Então, já coloque aí nas suas agendas, né, próximo encontro, dia 27/9, nós teremos a mediação com o professor mestre Francisco Tenório, né, que estará aqui nos ajudando, né. E aí eu quero, de antemão, né, agradecer ao professor Ivanildo, né, por essa exposição, né, por ter compartilhado conosco, né, e também, se vocês tiverem interesse, vocês podem encontrar a tese na íntegra, né, na internet, né, só digitar lá Instrução Pública, está lá disponível, e também um livro, né, que foi isso, deixa eu ver se eu posto aqui o link do livro, Marco, só um instantinho. E vamos tirar a foto, né? Sim, tirar a foto. Não sai antes de tirar a foto. Deixa eu ver o link do livro. Quem quiser pode baixar o livro, tá? Gratuitamente. Deixa eu colocar aqui na... E eu quero agradecer, né, a todos que dedicaram um tempinho, né, para estarmos aqui conosco, né, principalmente aos alunos de graduação, né, que se esforçaram, né, apesar do contratempo, para nos prestigiar, né, professora Edna, né, pelo prazer de revê-la, né, muito bom, e a todos e todas, né, se sintam bem-vindos, que possamos continuar aí nos vendo nos próximos encontros, tá? E aí eu peço encarecidamente que vocês abram a tela, né, para a gente tirar a foto, né, para postar lá nas redes sociais, Ruth, Rafaela, Isa, Alex, Fabrícia também, né, que estará conosco aqui também, apresentando. Abram aí, por favor. Todos sorrindo. Mais alguém vai abrir? Manu também, com a sua filhinha. Cadê Vitória, Manoele? Bota ela na foto. Oi, professor, estou aqui buscar passar do meu filho no shopping, meu filho. Está na luta, né? Vamos lá. Eita. Vamos tirar a foto. Banheiro é lugar de tirar foto. E Vitória está comigo. O povo vive tirando foto no espelho do banheiro. Aproveitar. Vamos lá? Vamos lá. X...